Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E mais uma bizarrice descoberta na equipe do Corinthians. É uma loucura o que eles foram fazer aqui, rapaziada. Olha só o que os comentaristas da Jovem Pan andaram falando. O Vampeta trouxe essa notícia aqui e a gente vai estar analisando juntamente com vocês aqui para ver o que eles falaram dessa loucura que aconteceu no Corinthians. Mais uma, né? Eu vi agora que o Corinthians tomou um tombo aí no negócio do Pedrinho lá, cara de seleção sub-20, que foi trocado com o Will Alberto. Então, quer dizer, ele estava naquela transação, né, Fábio? Ele deu 30%, segundo a informação, o Augusto Melo deu 30% que o Corinthians tinha para pagar a dívida com o empresário. E como disse o Vamp, o Pedro, atacante do Zenit, que foi revelado pelo Corinthians, né? Ele tá próximo de ser vendido pelo clube russo para o Al Ittihad da Arábia Saudita. As conversas giram em torno de 35 milhões de euros, cerca de 222 milhões de reais na cotação atual. E o Corinthians, né, na época da negociação, manteve 30% do atleta, o que faria hoje com que o Corinthians recebesse 67 milhões de reais. Ou seja, é uma baita de uma grana que pode entrar pro Corinthians, hein, velho Vamp? Não pode entrar mais não, você é louco, não pode entrar. Deu pro empresário, pô. Ah, tá. Ó, o Corinthians vendeu os 30% dos direitos, por isso que a torcida tá revoltada. Sem comunicar que detinha ninguém. do atacante ao Zenit. Sem comunicar ninguém. O Augusto Melo, quando ele foi vendido, os caras falaram, pô, o Corinthians tem 30% dessa parada aí, que ele foi vendido para a Arábia. O Corinthians tem 30% desse bolo. Quando for olhar, o Augusto Melo teria dado para pagar a dívida com o empresário. Aí o Corinthians não tinha nada. Tinha, como você fala, mãe, um palhacinho dando tchauzinho só. Ela falou assim, vamos lá, vai entrar o dinheiro. Aí vira, não, já não tá mais aqui, tchau pra vocês, agora é do Mercúrio também, né? Não sei quanto dizer pra todo mundo. O Corinthians é pra todo mundo. Juliano Bertolucci, todo mundo ali. Essa grana foi pra alguém, eu não sei pra quem pagar cuida. parte dessas dívidas aí. Esse é o negócio. E aí, como ninguém... Parece que o Novo Consulta nem é o jurídico. Ele fez o negócio com quer dizer... ele fez por conta dele. Foi uma coisa do Augusto Melo. Vou pagar a dívida com os empresários, fica com os 30% que o Corinthians tem do Pedro. Quando vendeu, opa, tem a grana. Não tem não, já foi para os empresários. Gente, olha que loucura. Não se sabe por quanto o Corinthians vendeu os outros 30% do atacante, mas foi por um valor bem menor que os 67 milhões de reais que poderia receber agora. A Gazeta Esportiva trouxe hoje que o clube adotou medidas internas após descobrir a venda e investigar se houve a venda de direitos de outros ex-atletas do clube que não foram divulgadas. Após a notícia ter saído, Augusto Melo se pronunciou por meio de nota oficial. E a nota diz o seguinte, vamos colocar aí na tela. Que loucura, irmão. Que pardieiro que virou o Corinthians. Como sempre foi de conhecimento público, as dívidas que o Esporte Clube Corinthians Paulista tinha com empresários de jogadores de futebol eram astronômicas. A gestão do presidente Augusto Melo fez o possível e o impossível para que pudesse arcar com esses valores, deixados por gestões anteriores. Olha aí, ó. O valor da porcentagem do atleta Pedro foi negociado com o empresário Fernando Garcia e o clube em que o atacante atuava. Valores estes que foram abatidos da enorme dívida do Corinthians com a Elenco Esportes. Mauro César Pereira, eu sei que é chover no molhado, mas é mais uma polêmica aí envolvendo o Corinthians vender sem informar ninguém, sem ninguém saber o valor. 30% de um jogador caríssimo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro. Mas é mais um episódio, né? Entre tantos, né? Assim, sei lá, eu fico imaginando no dia que se entrar alguém no Corinthians totalmente independente dos que passaram pelo poder nesse tempo todo, né? Porque o atual presidente, ele era vice do anterior, né? Assim, alguém totalmente fora, chega uma turma nova e começar a passar o verdadeiro pente fino, deve sair cada coisa, né? Imagina o que vai acontecer, o que vai aparecer. É um negócio, assim, sem fim, né? Não tem jeito, parece que não tem jeito. O Ministério Público, inclusive, proibiu que os 3 últimos presidentes entrassem no clube
por causa da história dos cartões corporativos. Eles entendem que se eles forem lá, tem que tirar todos os cargos, não entrar no clube, tirar todos os cargos para que eles não tenham acesso às informações que poderiam prejudicar a investigação. Não sei se é utopia, mas isso saiu, essa determinação aí. Quando Aí do Ilho, o Andrés e o Augusto Melo. O caso chega no Ministério Público, realmente uma atrás da outra, né? Como é que você vai imaginar que o Corinthians, de fato, vá, nesse caos, né, conseguir ser de novo um clube equilibrado, que pague em dia, bem gerido, que tenha times realmente fortes? Assim, essa possibilidade, ela está muito distante, né? É tanta coisa para resolver, não é só financeira, né? Tem outras questões além da parte econômica. É assunto policial, né? Exato, estamos falando agora do Ministério Público. Ministério Público, polícia, putz, cara. É impeachment de presidente, é um noticiário farto, né? Futebol de vez em quando. É um mero detalhe, o Corinthians também tem um time de futebol. Exato. Também. De vez em quando você lembra, quando joga e tal, mas você vê, não está jogando, data FIFA, mas sempre tem notícia. E são sempre essas notícias, sempre notícias negativas, surpreendentes, já não são mais. Bom, é uma situação aí do Corinthians que ela é muito louca, né? Essa situação do E Corinthians. ontem foi aniversário do nosso timão EO, né? Como você é ridículo. Mas foi aniversário. A nota acaba naquilo ali? Ali acabou a nota ou tem mais daquela nota do Augusto Melo? Só aquilo? Que loucura. Ele não explicou nada, ele não falou foi nada. Claro, como é que vai explicar? Você conhece o personagem João Plenário da Praça Nossa? Não. O João Plenário é um político que o cara... É o deputado, É o deputado. Ele é o deputado e aí o cara pergunta pra ele, pô, você não tem vergonha do seu quê? Ele fala, o quê? Entendeu? Ele fala, não, nem eu. É isso. A nota é igual, é a nota do João Plenário. Eu não entendo nada. E aí só atualizando, né, isso que o Flávio Prado disse do Ministério Público, pedindo o afastamento dos 3 últimos presidentes do Corinthians, a gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan e aí a gente vai, né, trazer atualização sobre essa notícia, ou seja, é um escândalo atrás do outro. Dentro desse Corinthians, a gente fala tanto, às vezes o torcedor acha que é implicância, mas não tem como. Não tem como não apontar tanto erro. A gente vai voltando de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Flávio Prado antecipou, a notícia é a seguinte, tá? Que ontem o Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que os últimos 3 presidentes do Corinthians, Andrés Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, sejam afastados de forma temporária do Conselho Deliberativo e de orientação do clube. Que situação, né, rapaziada? Que situação que chega o Corinthians, um time tão gigante desse, tão grande, né? Chegar numa situação dessa, né, cara? Imagina os 3 caras que são ali, foram presidente, não pode entrar, mas não pode fazer nada no clube mais, que estão sendo investigados e o clube devendo desse jeito, perdendo dinheiro, vocês viram ali, perderam muito dinheiro, devendo tanto que deve e o clube se afundando em dívida desse jeito. É muito complicado demais, né, cara? Diz aí nos comentários o que vocês acham dessa situação, de mais uma polêmica, mais uma bomba aí dentro do Corinthians aí. E é doideira isso, né, cara? Descoberta, isso aí é loucura, espanta qualquer um, né? Mas o que você acha dessa situação? Diz nos comentários aí. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal aí e a gente se vê no próximo. Valeu!